Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 4, do versículo 1 em diante. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém. Fecha os teus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Ó Deus, obrigado pela leitura da tua palavra e o livre acesso a ela. Senhor, obrigado porque somos livres para te adorar, livres para cultuar o teu nome, livres para ouvir a tua palavra. Que usemos dessa liberdade, Senhor, da forma ideal, real, verdadeira, Senhor. Não desperdicemos essa liberdade que nós temos para expandir o teu reino e exercer o chamado de nossas vidas, Pai. Fala conosco, ministra aos nossos corações, porque precisamos te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sempre nós temos falado aqui algo que é uma expressão muito forte, que diz que tudo que vem de Deus é bom, mas nem tudo que é bom vem de Deus. E preste atenção bem nisso. Não temos dúvida nenhuma de que tudo que vem de Deus é bom, mesmo a gente não entendendo. E muitas coisas nós não entendemos. Demoramos a entender, ou vamos passar essa temporalidade de existência sem entender, só entendendo na glória. Mas isso não nega de que é bom, porque Deus não faz nada que não seja bom. Agora, precisamos firmar no fato de que há muitas coisas boas na vida que não procedem de Deus. E isso é um grande perigo na nossa jornada. Porque muitas vezes nós não prestamos atenção a esse perigo. Queremos tantas coisas boas que às vezes sucumbimos ao fato de que elas não são de Deus. Queremos nos enganar que são quando não são. E precisamos estar atentos. Por isso, hoje eu quero falar de duas coisas importantes dentro desse texto, dentro dessa passagem bíblica que fala da tentação de Jesus logo após ser batizado e ouvir a voz de Deus dizendo: Este é o meu filho, a quem eu me comprazo. E o Espírito Santo levou ao deserto para ser tentado. Duas coisas são importantes aqui que nós não podemos deixar de falar sobre a questão da nossa jornada, quando nós estamos sobre a temática de que nem tudo que é bom vem de Deus. A primeira é que é um grande perigo não usar
a palavra de Deus como filtro para examinar a nossa jornada. Como assim? Eu uso a Bíblia, será? Será que em todas as nossas escolhas, todas as nossas decisões, em toda a nossa jornada, em cada passo da nossa vida, seja em qualquer área, nós usamos como filtro de nossas decisões, de nossas escolhas, a palavra de Deus? Não é aquilo que a palavra diz no Salmo, dizendo que a palavra de Deus é luz para o nosso caminho, não é? Lâmpada para os nossos olhos, para as nossas vidas, luz para os nossos caminhos. Você tem usado essa luz para iluminar as suas decisões, as suas escolhas? Quantos de nós temos deixado de lado a Bíblia ou usado ela apenas como uma ferramenta de uso no culto? Ou quando a gente tem que ler alguma coisa, ou quando a gente vai apenas cumprir uma agenda religiosa. Há tanta gente tentando desmerecer, descaracterizar, diminuir a importância da palavra de Deus. A autocrítica, que são aquelas pessoas que tentam dizer que a Bíblia não é inspirada por Deus, que foi escrita por homens pecadores. E nós sabemos que a Bíblia foi escrita por mais ou menos 40 pessoas, em tempos diferentes, em épocas diferentes, em circunstâncias diferentes, mas todos inspirados por um único, que é o Espírito Santo. A Bíblia é infalível, a Bíblia é inerrante. Porém, muitos têm tentado, inclusive pessoas dentro da própria igreja, lideranças de igreja, que erram tanto na vida e tentam desmerecer, descaracterizar o valor e o sabor da palavra de Deus. Tudo que nós fazemos, ou tudo que nós almejamos fazer, deve ser feito à luz da palavra de Deus. Pois Jesus não é apenas o Deus que encarnou, Deus é o Verbo encarnado. Jesus é a palavra que veio e habitou em nosso meio. A palavra é a verdade, e verdade não é um argumento, verdade é uma pessoa, verdade é Cristo, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, essa é a primeira coisa. O fato de que nós não temos usado a palavra de Deus como filtro para as nossas decisões, nossas escolhas, nossas circunstâncias. Nós não podemos só usá-la quando as coisas estão difíceis. Quantos poderiam ter evitado relacionamentos ruins, quantos poderiam evitar decisões ruins, se fizessem à luz da palavra de Deus? Muitos perguntam, pastor, será que foi vontade de Deus falar? Como é que eu sei que é vontade de Deus para eu escolher a pessoa da minha vida, ou escolher isso, ou escolher aquilo? Mas ler a palavra de Deus, você tem a vontade preceptiva de Deus. Os seus preceitos estão todos ali, bem qualificados, bem distintos. O segundo passo é que, ao não usar como filtro a palavra de Deus, nós corremos um grande risco na vida, que vai nos levar a uma derrota cedo ou tarde, que é a questão da concessão. A concessão começa, a derrota começa quando a concessão parece o último caminho a seguir. Tem gente que chega em determinada situação em que ele fala, só me resta fazer concessão. Deixar certas coisas de lado, que parecem não ser tão importantes e tão determinantes, para que eu possa alcançar determinados fins. Lembrando que esse ditado de que os fins justificam meios não serve para aquele que crê, para aquele que obedece à palavra de Deus. A palavra de Deus, Jesus diz, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. E nós precisamos entender isso, porque nós estamos vivendo momentos no nosso país, por exemplo, em que a corrupção
ela não está mais escondida, camuflada, mascarada, ela está explícita. Um sentido de normalização da corrupção. Ela está sistêmica. E aí a gente fica assim, só os políticos. A gente está cansado de saber que os políticos fazem, que as instituições fazem, que os poderosos fazem. Nós temos visto grandes poderosos exercendo o seu poder, dizendo, não podemos fazer isso, mas só dessa vez para atingir aquele alvo. Que coisa terrível isso. Quer dizer que pessoas, eu posso fazer uma concessão do meu valor, da minha moral, do meu caráter, apenas para atingir um alvo, depois eu volto à normalidade. Então nós temos visto isso assim, descaradamente. O problema é que a gente acha que política é só para os políticos. Esquecemos que há política na igreja, há política na nossa família, há política no nosso trabalho, há política em todas as áreas da nossa vida. E quantas concessões nós fazemos para alcançar aquilo que eu quero, para alcançar uma oportunidade, para facilitar a minha vida, para diminuir o meu sofrimento. Quantas concessões? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar, e eu tenho quase certeza, se eu não puder dizer que eu tenho toda certeza de que o Espírito Santo está falando aí no seu mentezinha, quantas concessões você fez nos últimos dias? Quanto você deixou passar certas coisas indevidas, que não concordam, não compactuam com os princípios pelo qual você diz viver e você deve viver, mas você deixou passar porque você não tinha jeito. Parece que a última coisa que você teria que fazer tinha que ser assim, porque senão não daria certo. Você não alcançaria o resultado devido. Quantas vezes a gente faz isso? Um tempo atrás eu estava assistindo uma série com a Denise na televisão, e a série era de um sequestro de um avião. E tinha lá um negociador, que era o principal ator da trama, e os sequestradores sequestraram o avião, ele tentando negociar, mas ali as pessoas deixavam acontecer, uma abriu a porta do piloto porque ele ia matar a moça que era o moça que estava sendo amante dele. Então ele foi lá, abriu e pôs em risco todo o avião para não matar a moça. E houve tanta coisa, em uma das partes eles matam o piloto, não tem piloto, mas aí aparece uma mulher que vem, mata o piloto, entra lá, tranca a porta e vai tacar o avião lá embaixo, porque os terroristas estão ameaçando matar a filha dela. Aí eu pergunto para você, peraí, eu vou enfiar o meu avião lá e vou matar 200 pessoas, 200 pais de família, com mais quantas crianças, quantos filhos vão ficar órfãos para tentar salvar a vida da minha filha? Você fala, isso é amor de mãe. Está certo isso? Eu tenho, o que eu posso fazer? Vai matar minha filha. Então, isso justifica eu assassinar um monte de pessoas para defender um filho? O cristianismo não nos ensina a morrer pelos nossos filhos, mas ele não nos ensina a matar por eles. Esse é um dilema que você precisa parar para pensar. É amor isso? Será que se alguém chegar e falar assim, está aqui, ó, se você não fizer isso, eu vou quebrar. Eu tive que fazer porque senão eu perderia dinheiro. Quem vai sustentar meus filhos? Quem vai sustentar minha família? Quantas coisas a gente faz e se auto-justifica no intuito de dizer que é amor, que é zelo. Aí a gente percebe que a gente está vivendo uma bolinha, só a nossa família, né? Aí quando as pessoas me perguntam como é que vai ser no céu, mas a primeira coisa que vai ser no céu é que não vai ter papai, mamãe, titia, filhinho. No céu nós vamos ser uma única família, a família de Deus.
Imaginou se lá chegasse e de novo você encontrasse papai, mamãe, filhinho, você ia de novo fazer a mesma coisa. E uma das coisas que importa na nossa vida é que nosso amor seja mais abrangente e não mais reduzido. Então, essa é uma das coisas que nós precisamos entender. E que esse texto nos ensina muito. Deixa o Espírito Santo mexer com o seu coração, com a sua mente, com o seu ser nessa noite. Né? Veja aqui, né? Eu quero começar pelo fim. E o fim desse texto, porque o Espírito Santo levou Jesus ao deserto, ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. E aí a Bíblia diz que ele teve fome. Quando ele estava fraco, ele teve fome, que Satanás veio tentar. Que é assim que ele faz com as nossas vidas. E é incrível que o último versículo diz que com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Depois de toda aquela tentação, que Jesus resistiu, mesmo com toda a fome, com toda a fraqueza humana, porque ele era verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Ele resistiu, aí veio, os anjos serviram. Eu queria para começar a atentar mais aí, né? É preciso ter um caráter maduro para esperar pela provisão de Deus. É preciso não só ter caráter, mas ter um caráter maduro para que você espere a provisão de Deus e não sucumba às oportunidades do mundo. Para Deus você não precisa fazer concessão, você precisa confiar. E nós, muitas vezes, não sabemos esperar em Deus. Aqui, Jesus mostra que ele teve caráter maduro para esperar a provisão de Deus. E nós? Falamos tanto de fé, falamos de tanto amor, tanto de esperança, tanto de confiança, tanto de promessas. Vamos lá. Começa aqui que Satanás ofereceu a Jesus uma oportunidade de fazer concessões no início do ministério dele. Quando ele estava fraco, o que Satanás chegou? Transforma as pedras em pães. Você não está aí necessitado, com fome. Você pode. Faça isso. Faça isso. Faça essa concessão a você mesmo. Para que você tem que passar fome? Para que você tem que sofrer? Vocês viram só? Aí Jesus respondeu como? Com toda a inteligência dele, com toda a sabedoria dele, desarticulou Satanás com a capacidade intelectual dele, foi? Ou ele disse, está escrito. Ele respondeu à luz da palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo não desiste, ele trasladou, vamos dizer assim, Jesus ao pináculo do templo, da onde tem mais ou menos 150 metros de altura. Ele diz, pula daqui, usando a própria palavra. Pula daqui. Não está escrito, dará ordem aos teus anjos, e eles te susterão nas mãos, salvo. Jesus respondeu como? Sai, que é? Está escrito. Também não tentar o Senhor, vosso Deus. O diabo não sossegou, ele mostrou todos os reinos, tesouros, dinheiro. Se você prostrar diante de mim, eu te dá. Jesus foi somente a Deus eu adorarei.
Veja como Satanás ofereceu oportunidade. Veja, a primeira, solta, você está com fome. Você não precisa passar fome. Ninguém precisa passar fome. Servo de Deus não passa necessidade. Servo de Deus não passa dificuldade. Se você está em Jesus, alguma coisa está errada. Aí, pula daqui, cara, desafia a fé, todo mundo vai te ver, cara, como você é poderoso, você faz o desafio de fé, isso vai trazer muito mais propaganda para o seu ministério. Faça essa concessão. Não fica aí, obedientezinho, firme na palavra, nas promessas. Não, vai lá. A outra, cara, vou te dar esse tesouro tudo. Você tendo dinheiro, você vai poder fazer muito mais facilmente o ministério, desenvolver o ministério da teologia da prosperidade rolando solto. Deus te chamou para ser rico. Você sendo rico, você tem dinheiro, você vai construir igreja maior, você vai espalhar, você vai comprar coisa, você vai investir ali, você vai montar hospitais para quem está desesperado, você vai dar dinheiro para os pobres. É assim que acontece. Para isso você tem que ir. É só me adorar. Faça uma concessãozinha para você ter aquele recurso, para você ter aquela coisa que vai te ajudar a espalhar a semente do Evangelho. O discurso é bonito. Alguém já ouviu esse discurso por aí? Alguém já viu? Não, porque nós precisamos construir, nós precisamos fazer ali, fazer aqui, crescer, construir coisas grandes. Imagina, nós vamos espalhar o Evangelho. Para espalhar o Evangelho, Jesus precisou transformar, 11 homens, porque um não foi transformado, porque já não ia ser transformado. Eles viraram 120, viraram 4.000 e viraram milhões e bilhões. Jesus nunca precisou de muito dinheiro para fazer isso, mesmo sendo o dono do ouro e da prata. Mas vamos lá, né? Por que é concessão? Por que eu estou dizendo concessão? O que o diabo fez? Ofereceu a Jesus um atalho, um caminho mais fácil, sem sofrimento, sem dor, sem dificuldade para recuperar o reino deste mundo. Ele não veio para resgatar os reinos deste mundo, os reinos para Deus. Então, esse é o caminho mais fácil, sem dor, sem sofrimento. Esse é o evangelho fácil. Você não precisa sentir dor e sofrimento, você não precisa passar por dificuldade. Tem modos mais fáceis de alcançar o propósito. As pessoas precisam entender que o propósito do cristianismo não é tornar a vida mais fácil, mas é nos dar força e caráter através da fé para vencermos o mundo. Esse é o propósito. Jesus disse: a porta larga que leva à perdição, a porta estreita e o caminho apertado que leva ao reino dos céus. A porta larga está falando para crente, a porta fácil, do evangelho fácil, da religiosidade fácil. Basta você fazer algumas coisinhas ali, mudar alguns pontinhos ali, está tudo bem, Deus vai te abençoar. Você não precisa passar por dor, por provas, por nada. É por isso que Deus testa o nosso coração. Sabe por que Deus testa o nosso coração? Será que é para Ele ver o que está no nosso coração? Não, Deus sabe o que está no nosso coração, Ele vê o nosso coração. Deus testa o nosso coração, é para que nós saibamos o que está nele. Porque nós não sabemos. É enganoso o coração, quem o conhecerá? Então, nós que precisamos saber o que de fato está no nosso coração, para que nós sejamos sinceros diante de Deus. Porque muitas vezes nós enganamos a nós mesmos. É para isso que Deus testa. É para nos dar perseverança.
Veja, Tiago, capítulo 1, 2 ou 4. Tende por motivo de grande alegria o passardes por provações, o teste da fé, a prova da fé. Pois a prova da fé produz perseverança. Sem perseverança, aqueles que perseverar até o último dia serão salvos, aquele que perseverar até o fim. E a perseverança deve terminar a sua obra para que sejais maduros, completos, não tendo falta de coisa alguma. Verdadeira prosperidade, ausência de necessidade e o caráter maduro que vem da perseverança, que vem da provação da fé. Maturidade, na Bíblia, perfeição é sinônimo de maturidade. A capacidade de lidar com o contraditório sem se perder na contradição. Concessão é você se perder na contradição da vida. Então veja aqui como é que é o processo. Para que você possa ter caráter maduro para esperar a provisão de Deus, você precisa ser perseverante. Para você ser perseverante, você precisa ter fé provada e ter muita alegria, porque a fé provada não é você ter alegria pela circunstância, mas ter alegria pelo que ela vai produzir. Então, para ser cristão de fato, tem que pagar um preço. Aquele que te chama para ser cristão, esse evangelismo superficial, vem para Jesus, Jesus te aceita do jeito que você é, Jesus quer só você, Jesus te ama do jeito que você está. Isso não é evangelismo, isso é um convite para a festinha dos religiosos. Porque a palavra de Deus diz que nós deveremos ser participantes das aflições de Cristo. Então, nós precisamos entender isso. Né? Quantas vezes Satanás se oferece para realizar o que Deus colocou em nosso coração, mas para isso precisamos comprometer nossa identidade, nossa obediência e nosso caráter. A gente acha que é Deus fazendo. Como as pessoas conseguem se auto-iludir, se auto-enganar? Não é nem enganar os outros, não é enganar a si mesmo. Quantas vezes você viu político orando para agradecer a Deus as propinas guardadas nas cuecas? Quantas vezes você vê gente fazendo coisa errada, dizendo, olha, Deus, graças a Deus, vamos agradecer a Deus. Como se Deus tivesse parte nisso. Ganhei um dinheirão, tive a oportunidade da minha vida. Eu tive que fazer umas concessãozinhas, fazer uns remendo ali, mas Deus me abençoou. É? Quantas vezes você se engana, o marido que sai e trai a mulher, e ouve aquela vozinha dizendo para ele assim, nada, você merece, cara, aquela mulher não te dá valor, aquela mulher não te dá prazer, essa você vai ver, você merece ser feliz. Quantas vezes você está ali no dilema de aceitar uma propina ou não disso, e ouve aquela vozinha que diz assim, cara, você é de Deus, você sacrificou, você trabalhou tanto, o governo rouba, os políticos roubam, por que você não pode pegar um pouquinho para você? Quantas vezes está cheio de pastores indo lá na política pedir dinheiro? Não, é para o reino. Que reino? Seu ou de Deus? Porque eu quero construir, porque eu quero fazer. A palavra de Deus diz que as bênçãos você não vai atrás dela, elas vão atrás de você. Elas vão atrás daqueles que o buscam e o temem. Não precisa correr atrás de bênçãos, porque Deus abençoa aqueles que o temem. Ela bate na sua porta, não é você que vai bater na porta dela. Então, olha só o que nós temos que comprometer quando a gente não sabe a cilada de Satanás
para facilitar a nossa vida, a nossa jornada. E ele é o pai da mentira, o pai do engano. Ele tentou com Jesus do mesmo jeito que tenta conosco o tempo todo. Ele é como um leão que rodeia 24 horas por dia, esperando o momento para tragar. Espera o momento que sente o cheiro da carne. O cheiro da carne agora ele está propício. É presa fácil. E a palavra de Deus diz claramente, ele é como. Como significa que ele não é. Ele parece ser, ele disfarça, mas não é. E ele diz primeiro, na identidade. Se tu és o filho, faça. Se tu és o filho, pula. Jesus tinha acabado de ouvir o quê? Este é o meu filho, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. E agora vem Satanás, se é mesmo? Mostra. Da vez que eu tenho que mostrar, confirmar quem eu sou, significa que eu estou em crise de identidade. Lembra das casas de recuperação? Sempre quando eu ia pregar lá, eu dizia para eles, por que 70% de que sai de lá volta de novo? Uma estatística bem alta e bem triste. Por quê? Porque eles saem de lá tentando provar para o mundo que eles não são mais drogados, alcoólicos, e toda vez que você tenta provar que você não é, você está em crise de identidade, porque você não sabe o que você é. Então, olha só, a crise de identidade, se tu és, quer ver? Eu sou? Pá! Quem você é? Você é filho de Deus? A palavra de Deus diz claramente no Evangelho de Deus, todos aqueles que o receberam, Cristo, foi-lhes dado o poder, que significa poder, autoridade, de serem feitos filhos de Deus. Não é de serem considerados, mas feitos filhos de Deus. E o que mais isso provoca? Quando eu comprometo essa minha identidade, eu sou filho de Deus ou não? Outra que ele compromete é a obediência. Pula daqui, cara, transforma. Me adora. Quem você obedece? O diabo e a sutileza das ordens dele? Qual vozinha você tem ouvido ou ouvir a voz de Deus? Aquieta de seu coração, espera em mim. E eu falei. Qual voz você tem ouvido? Todos amam Jesus, mas Jesus disse, aquele que obedece aos meus mandamentos, esse é o que me ama. Concessão é obediência parcial. E obediência parcial para Deus é desobediência total. E eu sei o quanto é difícil, porque não há nenhum de nós que pode dizer com clareza que não fez já concessão na vida. Não há nenhum de nós que pode dizer com clareza que não fez concessão por algum motivo, por alguma coisa. Foi apertado pela concessão, quando a concessão parece que era a última coisa que poderia ser feita para obter uma vitória, uma porta aberta, um recurso, alguém ou alguma coisa. Terceiro, que compromete a nosso caráter. Caráter é o que nós somos. Caráter, como eu já falei outro dia, como você na engenharia, você pega a mesinha, tá vendo? É uma plataforma, é uma base, esse é o caráter, que é sustentado por 3 pés. Ali você tem fé, esperança e amor, que é o que sustenta o caráter. Fé é o que nós temos, esperança é o que nós pensamos e amor é o que nós fazemos. Caráter é o que nós somos. O caráter maduro é aquele onde a sua maior alegria não está mais no que você tem, nem no que você faz, mas naquilo que você é. Porque somente aquele que valoriza o que é, sabe valorizar o que Deus é. Aquele que se preocupa com o que tem, o que não faz, só valoriza o que Deus faz. O valor dele está na bênção, não no abençoador. Na criação e não no Criador.
Então, está aí. Tudo isso começa quando você não usa a palavra de Deus como filtro na sua jornada. Imagina que você está num campo minado. Tem minas espalhadas, como aquelas lá na África, em alguns países de guerras, que, né, arrancam perna, matam tantas crianças e meninos onde for. Imagina que você tivesse que atravessar um campo minado. Aí te dão um manual mostrando, mapeando onde estão as minas. Opa, tá legal. Eu estou vendo aqui. Anda aqui, aqui tem mina. Aqui, ó, cuidado que aqui provavelmente tem uma mina. Sai para cá, sai para lá. Ó, aqui provavelmente colocou. Aí você atravessaria, não atravessaria? Mas aí imagina que você é inteligente demais. Você olha aquele mapa daquele terreno enorme que você tem que atravessar, minado, você está aquela olhada, beleza, fecha, põe na mão, chega lá, vamos embora. Você fala, opa, você está doido? Você tem que andar com o mapa aberto na mão, cada passo que você dá, você olha e confere. A Bíblia é isso. A Bíblia foi te dada a ser o mapa da sua jornada no campo minado da existência. E o que nós estamos fazendo com ela? Fechando e guardando em casa. Quantos de nós, quando vai dar um passo, não abre a Bíblia para ver se tem uma mina ali pronta a estourar e decapitar a minha perna ou estourar o meu corpo? Ou decapitar a minha alma e estourar a minha vida? Então é aí que te faz. Você precisa pensar, precisa rever seus conceitos. É importante saber que tudo que Deus te dá é bom, mesmo aquilo que tem aparência de ruim. Porque Deus é o único que pode transformar mal em bem. Mas também é muito importante que você saiba que nem tudo que é bom vem de Deus. E se você correr o risco de fazer concessões para alcançar aquilo que você acha que é bom, mas não veio de Deus, você está começando a viver a derrota da sua vida. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Fé não é só crer na existência de Deus. Isso tem sido falado nos púlpitos, e fé não é só isso, fé também é, e deve ser, e não é desacompanhado, é arrependimento verdadeiro, e é obediência à palavra de Deus e à sua vontade. Você nunca vai saber esperar pelas promessas de Deus se você não alcançar um caráter maduro. E hoje o que a sociedade precisa não são os políticos que precisam, só não. É toda a humanidade. Sempre precisou de caráter. Caráter maduro. O caráter de obediência a Deus. De ver que somos ou não filhos de Deus. Perseverança é ter raiz profunda em si mesmo, antes de querer fazer sombra para os outros. Tem muita gente fazendo sombra para os outros sem ter raiz profunda em si mesmo. O que eu conheço de gente que prega, que fala de Jesus, que dá sermão, que aponta dedo, que abraça, que diz, que fala com amor, que é agradável, eu fico até com vergonha de mim mesmo perto dessas pessoas. Mas o primeiro vento que bate, ela não tem profundidade de raiz, ela tira uma planta do vaso várias vezes e planta ela todas em outro vaso, daqui a pouco ela não tem raiz profunda, ela vai morrer. Então, lembre-se, os testes da sua fé são para produzir perseverança, e a perseverança para produzir um caráter maduro, e o caráter maduro para te fazer capaz de enfrentar qualquer coisa,
sem se perder na contradição desse mundo, da circunstância que te cerca. Eu não sei quantas vezes você vai ter que passar, que eu vou ter que passar. Eu não sei quantas vezes vamos ser tentados ainda pelo diabo. Não sei quantas vezes ainda vamos estar pensando que é o último recurso que a gente tem a fazer concessão. Mas eu sei que aquele que confia e espera no Senhor, aquele que decide à luz da palavra de Deus, vai ter o privilégio de ser servido pelos anjos e não comer da bandeja do mundo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor.